Bom dia! Tanto tempo que eu não venho aqui contar um caso, né? Mas eu tava esperando concluir este caso aqui para eu poder mostrar para vocês a evolução dele, o que a gente tratou, como que foi o caso com o paciente, que tem um detalhezinho aí com o paciente específico. Só vou terminar de fazer uma coisa no consultório aqui e já venho contar pra vocês, tá? Olha, é o seguinte, pra começar, essa criança ela tem 3 anos e aí quando a gente olha uma foto dessa, uma boca nesse estado, a gente já pensa assim, poxa, como que a mãe deixou chegar nesse estágio, né? Como que a mãe não viu, como que deixava ser desse jeito? A primeira coisa que a gente tem que pensar é não julgar os pais, né? Não sair condenando, por que você deixou acontecer desse jeito, né? Já culpando e tudo, já colocando, como é que fala? Nenhuma, né? Então, a cada vez que eu dava uma orientação, ela já ficava assustada, sabe? Então, já começa por aí. Ela não tinha nenhuma orientação e ela não conseguia enxergar, apontando 10 mil dedos na cara dos pais. A gente tem que entender o que aconteceu para não se repetir novamente, né? E foi isso que eu fiz. Uma das coisas que eu percebi já de cara foi que a mãe ela não tinha orientação. Ela foi olhar, que ela assustou. Ela falou, tem que procurar. E aí eles vieram. Então, de início é isso, ela não tinha muita orientação, ela não ficava vendo a boca dele o tempo todo, então não viu o desenrolar da coisa, né? Quando ela foi ver, já tava naquele estágio ali e procurou o dentista pra ver. Que ela realmente, ela chegou a ver uma manchinha uma vez, que ela levou em um dentista e que o dentista falou que não era nada, que não precisava mexer. E que no intervalo de 1 ano desenvolveu muito rápido, e foi que ela assustou. Quando ele reclamou de dor, e aí, como ela não tinha orientação de higienização, né, principalmente, ela não conseguia enxergar de fato o que estava acontecendo na boca da criança. Então, ela só procurou um dentista. Assim, primeiro, o que ela me contou foi tratar, no caso, eu. Aí, daqui a pouco eu conto pra vocês, tá? Que eu preciso resolver um negócio aqui agora. Pera aí, embaixo. E aí, dos 20 dentes que ele tem na boca, se eu não me engano, 14 estavam com lesão de cárie. 14 ou... Deixa eu confirmar, pera aí. Voltei para contar o caso, né? Então, o paciente, ele é um paciente que tem 3 anos, e dos 20 dentes na boca que ele tem, né? Que é uma criança que tem dentes de leite, dentes tecidos, são 20 dentes, 10 em cima e 10. É isso mesmo. Dos 20 dentes que ele tem na boca, 14 estavam com lesão de cárie. Sendo que 2 eu não conseguia ter certeza por conta da quantidade de lesão de cárie, de placa e tudo. E eu precisava fazer uma prevenção ali para poder conseguir examinar melhor. Mas aí, no final, acabou que eu só consegui controlar, não precisei mexer nem nada. Então, dos 20, 14 estavam com lesão de cárie. Olha isso. Fusão, que a gente chama de sobremordida, que vocês nem conseguem ver a parte dos dentes de baixo dele aqui, ó. Porque os dentes de cima tampam tudo. Isso aqui a gente vai resolver depois. Primeiro é a questão de saúde bucal dele aqui. Olha, essa aqui é a foto frontal dele e olha só como todos os dentes aqui estavam comprometidos. Esse aqui já aparece até uma fístula aqui, indicando que esse dente aqui já estava com comprometimento endodôntico, né, que precisava tratar o canal desse. Esse dente aqui a gente percebe que ele não tem nem mais a coroa aqui, ó, ele já tem uma boa parte de destruição. E aqui para trás também, todos com lesão de cárie. Aqui, nessa foto, a gente já consegue ver que ele tem um problema aqui de oclusão. Olha só, na foto de lado, como dá pra ver que a destruição desses dentes aqui, ó, isso aqui, tudo cheio de placa e lesão de cárie super ativa. Branca, que é o estágio inicial da lesão de cárie. Nesses dentes aqui, na parte palatina, na parte de trás aqui, estavam também com lesões de cáries extensas. Todos esses dentes aqui também com lesão de cárie. Ó, do outro lado temos o dente aqui, né, que talvez precisaria de tratamento endodôntico, de fazer canal, vou explicar isso aqui um pouquinho mais pra frente. Essa coroazinha aqui que tá destruída, aqui lesão de cárie extremamente ativa, isso aqui lesão de mancha também, tudo ativa, gente, é porque a foto não tá colaborando muito. Olha na parte de cima, minha foto oclusal ela não é muito boa, né, mas aqui a gente consegue ver o tamanho das extensões das lesões de cárie. Todos os dentes aqui também, aqui não parece, mas tem lesão de cárie ativa aqui também do dente descido, do lado de cá a mesma coisa. Ó, na região inferior a mesma coisa, é uma das fotos mais difíceis pra mim de fazer. Eu não consegui tirar muito bem, mas aqui dá pra gente ver o tamanho da lesão de cárie, enorme e profunda, tá? Nesses 2 molares aqui, isso aqui é tudo dente de leite, tudo.
Bom, então é o seguinte, o paciente com muitas lesões de cárie, né? Quando chegou que eu não conseguia examinar direito, porque tinha muita placa, e devido às extensões das lesões, né, a profundidade, eu precisava de radiografias para poder complementar. Se ele tinha condições ainda de realizar o canal e tudo mais. E aí foram feitas radiografias, e pelas radiografias e pela descrição da dor também que a mãe falava, a criança ela não sentia dor intensa. Ela reclamava para ver qual dente que dava para salvar, qual era o dente que já estava com comprometimento endodôntico, né, que precisava fazer o canal. Se aquele dente, o daqui da frente, que já estava comprometido ali, que a gente já estava vendo pelas fotos, né, por conta da fístula, aquela bolinha que dá ali no pezinho do dente, de dor leve na hora que ia comer. Quando é assim, a gente já tem um prognóstico mais favorável. O que é isso? A gente já mostra que tem um tratamento mais, com mais chances de dar certo. Quando tem algum procedimento, quando tem algum dente que vai fazer canal, geralmente aquele dente ali, ele tende a doer muito, né? Até necrosar, no caso dele já foi pro processo de necrose, o paciente não sentiu dor nem nada. Então a dor que ele reclamava era dor leve. E aí, as radiografias mostrou que tinha uma chance muito grande de eu conseguir na radiografia, juntando com o exame clínico, né? Dele falando que não tinha dor, dos pais dizendo que não tinha dor intensa, inclusive naquele dente do canal, que geralmente... Agora eu não vou conseguir colocar a legenda aqui porque eu estou com um tempinho um pouquinho curto. Inclusive, eu acho que é uma coisa que o Instagram já podia ter atualizado, né? Que a gente colocar a legenda automática aqui. Mas enfim, aí a gente fez as radiografias e juntando com os exames radiográficos, a gente via que dava para tentar salvar os dentes sem ter que fazer canal. Tinha uma chance muito grande de salvar esses dentes e foi o que a gente fez. Um tratamento conservador para poder salvar todos os dentes, né, da boca. E aí, mito, todos não, né? A gente conseguiu resolver todos os outros dentes de forma conservadora. Então, com o paciente eu não precisei anestesiar. E aí que entra uma criança de 3 anos, não parecia nunca que era uma criança de 3 anos, da tranquilidade dele, de eu estar mexendo, dele parece assim, que tava, sei lá, no spa, assistindo televisão, alguma coisa assim, porque não parecia que tava no dentista tratando de doença cárie. Pra vocês terem ideia, eu tratava 5, 6 dentes dele de vez. E aí, quando eu achava que ele ia cansar, aí eu perguntava pra ele, tia, vamos tratar mais algum aqui? Ele, vamos. E aí fazia como se tivesse a primeira vez que ele estivesse no dentista. Então, foi muito, muito, muito tranquilo o tratamento dele. Não vai ter doença nenhuma na criança, mas o dente não vai ficar bonito. Depois, com o tempo, a gente pode tentar arrumar isso, mas o importante é tirar a doença. A mãe aceitou, beleza. Um pouquinho preto e tudo, porque é um tratamento mais conservador, da gente conseguir remover a parte da lesão de cárie que pode avançar e deixar a outra mais inativa ali, que não vai avançar, por isso que fica essa questão um pouco mais feia. Por quê? A criança tem 3 anos, ela colaborou. Então, assim, todos os dentes lá que eu conseguia salvar, né, a gente fez um tratamento conservador. Por isso que eu vou mostrar as fotos do depois pra vocês. E aí vocês vão ver que tem alguns dentes ainda que eles estão com uma aparência um pouquinho feia, sabe? Porque tá muito comigo e eu não queria perder esse manejo de jeito nenhum. Eu não queria dar pra criança a possibilidade dela criar um trauma no dentista pra eu poder deixar um dente bonito. Então, a proposta que eu fiz pra mãe é essa, ó, a gente vai tirar toda a doença dele. Então, a minha parte, que era de restaurar todos os dentes de forma conservadora, de remover a doença cárie ali, eu fiz. Por que eu falo a minha parte? Porque aqueles 2 dentes da frente, ela é uma parte mais complexa. Ela é uma parte da odontologia que eu não trabalho. Primeiro, a de canal. Não trabalho nem com criança e nem com adulto. Então, a gente precisou encaminhar para um odontopediatra. E aí, quem trabalhou comigo junto, quem finalizou esse caso junto comigo foi a doutora Tainara. E o outro dente do lado, aquele que não tinha a coroa, sabe? Que era bem curtinho, é uma segunda parte também da odontologia que eu não trabalho, que é a parte de prótese. E aí mandei pra ela também, pra ela poder fazer a parte de reconstruir o dente, né, de forma protética, pra devolver a forma pra criança de novo, né? Pra ver se tinha condições de salvar. Então, esses 2 dentes foi ela quem fez. Não conseguiu fazer o canal, porque o dente ele já estava Quanto puder fazer o canal naquele dente, o mais recomendado é que se faça o canal naquele dente, para aquele dente ficar ali o tempo que ele tem que ficar na boca até o permanente vir. Então, sempre, sempre, sempre a primeira opção vai ser tratar esse canal. No caso dele, a gente não conseguiu fazer o canal, eu mandei pra lá pra ver se tinha possibilidade, né, de salvar aquele dente, de fazer canal. Porque enquanto você tem um dente de leite na boca e que o tratamento pra ele é canal,
Aí a gente tem um segundo tratamento que é tirar o dente. Mas conseguiu tratar porque a lesão de cárie estava tão avançada, a destruição do dente estava tão grande que não tinha mais condições de realizar a endo, né, de fazer o canal. Então aí teve que tirar mesmo. Então aí acabou tirando um dente e o outro que foi reconstruído. E aí eu vou mostrar o antes e o depois pra vocês. E o outro, infelizmente, a gente teve que tirar. E observem como a sobremordida aqui aparece, tá vendo? Olha como o dente aqui aparece e aqui atrás ele tá escondidinho. Mas é de novo, isso aqui a gente vai tratar agora, depois que tá tudo resolvido. Ó, vamos começar pela frente. Esse aqui já é o depois, né? Então, todos os dentes aqui já foram restaurados, já estão livres da doença cárie. Esse dente que antes estava bem curtinho, a doutora Tainara já consertou ele, então ele tá novinho aqui, com a questão da lesão de cárie, né? Então, saúde estabelecida, agora a gente vai para tratar de outra parte da saúde. Mas, voltando. Olha na foto lateral, todos os dentes restaurados. Isso aqui não é lesão de cárie, isso aqui é uma mancha que a gente vai acompanhar, não precisou intervir, tá? E observem como que ficou tudo pretinho, que realmente não ficou bonito. Mas, de novo, a minha intenção era tirar ele da doença, né? Não era deixar bonito. E eu vou explicar o porquê. Muito bem, de forma conservadora, certo? Para eu poder fazer um dente mais bonito, tirar todo esse pretinho que tá ali, toda essa mancha, primeiro, eu vou ter que desgastar mais dente sem necessidade, então não vou estar trabalhando de forma conservadora. E ainda que eu fosse mascarar, se eu fosse fazer algum outros procedimentos, eu teria que anestesiar, porque eu ia ter que mexer com gengiva, eu ia ter que mexer ali com alguns instrumentais não, com alguns acessórios ali que poderia machucar, que ia ficar mais complicado, que ia demandar mais tempo. Então eu corri o risco de perder o que eu consegui com o paciente, o manejo. Eu corri o risco de perder a colaboração dele. E isso eu não queria de jeito nenhum. Ah, Indiara, mas você poderia tratar o caso eliminando a doença e deixando o dente bonito. Poderia. Acontece que é uma criança de 3 anos, extremamente colaborativa, e que me deixava trabalhar. Eu não queria de jeito nenhum, porque, claro, ia dificultar o meu trabalho, então eu não ia conseguir resolver o problema dele. E segundo, eu corria um risco muito grande. Claro que isso não é que toda criança, que se eu for fazer isso, vai acontecer. Não. Mas a gente corre um risco grande de deixar aquela criança ali um pouco mais medrosa, um pouco com trauma, né? E eu não queria correr esse risco, assim, de forma alguma. De novo, não é porque vai tratar uma criança que tem que dar anestesia que essa criança vai ter trauma. Claro que não. É tanto que os odontopediatras estão aí, e muitos outros dentistas também para tratar de criança sem que ela tenha trauma. Mas, como tinha uma pequena parcela ali de risco, eu não queria correr de jeito nenhum. Então, já como estava fluindo muito bem, a criança vinha pra cá feliz da vida, gostava de ganhar as estrelinhas, rindo, tudo, eu não queria perder aquele de jeito nenhum. Eu queria manter aquela memória com ele, então, tirando a doença e mantendo tudo aquilo ali com ele. Ó, do outro lado, as manchas brancas a gente vai acompanhar, fazendo tratamento também. Aqui os dentes foram feitos aqui na parte oclusal, né? Aqui foi tratado também. Esse foi o que a doutora Tainara fez e o outro aqui que tirou. Observem como que tá na parte de cima, né? De novo, minha foto não é muito boa. Mas aqui a gente conseguiu remover todas aquelas lesões, né? Algumas partes aqui pretinha, igual eu mostrei pra vocês, que não é estético, mas o paciente livre da doença. E aqui, ó, na parte de baixo, mesma coisa, né? Todos os dentes restaurados, todos os dentes estabelecidos aqui, né, livres de doença. E aí agora a gente vai acompanhar para que não aconteça isso de novo. Eu consegui lixar um pouco ali para melhorar a higienização, né, e evitar que essa doença avance, mas a gente vai acompanhar para a doença não avançar. Detalhe, entre esses dois dentes aqui, eu não sei se vocês conseguem ver uma mancha branca. Aqui era onde eu estava em dúvida, eu só consegui confirmar o diagnóstico depois que eu fiz a prevenção, né? Aqui a gente tinha uma lesão inicial de cárie e que a gente só vai acompanhar. Resumindo, fizemos todo o tratamento, né? Eu e a doutora Tainara, que eu não fiz sozinha, a gente fez todo o tratamento. Então, apesar de ter lesões ativas ali, como as manchas brancas, como os dentes aqui embaixo, a gente vai acompanhar, porque são lesões que não tem necessidade de intervenção. De novo, a gente trabalha aqui com odontologia minimamente invasiva. Então, que a gente pode acompanhar para aquilo ali, para a gente não precisar intervir, para não precisar fazer um procedimento invasivo, só acompanhar para aquilo ali não avance, a gente vai fazer. Então, no caso dele, a gente finalizou o tratamento, ele tá livre da doença, apesar de ter essas manchas ali,
né? Tá livre da doença e agora ele vai entrar no stop para poder manter aquilo ali, né? Para aquilo que a gente falou lá no começo, para evitar de que não ocorra todo aquilo ali de novo. Então a mãe agora já tá orientada, já sabe como fazer em casa, já sabe como fazer em questão do dentista e aí agora é só sucesso. É o seguinte, como o paciente agora ele vai estar no stop, então ele vai ficar protegido contra novas lesões de cárie, né? E também a gente vai estar acompanhando todas essas restaurações, se porventura tiver alguma trinca, se começar a infiltrar, se soltar, porque às vezes uma restauração solta e a mãe nem percebe que soltou, daqui a pouco o trem já avançou e já deu ruim no dente, né? Então é todo um acompanhamento e aí a gente vai ver qual que é o melhor momento. Aqui ele já tá no momento da gente entrar com o aparelho, né? Mas aí vamos dar uma acalmada, tanto pro psicológico do paciente que tem só 3 anos, mas já a gente vai entrar com o aparelho e consertar essa parte também oclusal, consertar a parte da respiração. Porque, de novo, várias vezes que eu já falei aqui, um problema, tudo que estiver mostrando no dente em relação à posição, significa que quem tá errado é a língua e a musculatura. E é lá que a gente tem que atuar.